Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Carla Stefaniak tinha 35 anos na época dos fatos e era natural da Venezuela. Em 2012, ela foi morar em Miami, Estados Unidos, onde se casou e começou a trabalhar como corretora de seguros. A Carla era uma mulher alegre, divertida, independente, aventureira, amava viajar e já tinha visitado vários países da Europa e América. Para comemorar o seu aniversário de 36 anos, então, ela planejou mais uma viagem que era a sua paixão. Dessa vez, ela iria viajar com a sua cunhada, uma mulher chamada April Burton, para a Costa Rica. Em 22 de novembro de 2018, então, as duas mulheres embarcaram para São José, na Costa Rica, e a viagem duraria em torno de uma semana. Nessa uma semana, elas curtiram bastante, se divertiram, tiraram fotos, porém, a April precisou voltar para casa um dia mais cedo. Elas tinham combinado de voltar no dia 28 de novembro, que era justamente o dia do aniversário da Carla, de 36 anos, porém, por um motivo pessoal, a April precisou voltar antes, no dia 27 de novembro. Nesse dia, então, a Carla levou a amiga até o aeroporto para pegar seu voo. Na volta, ela passou na concessionária, devolveu o carro que as duas tinham alugado para curtir a viagem, pediu um Uber e foi para o seu hotel. Por algum motivo, a Carla não ficou no hotel que ela estava com a April. Não fica claro se elas estavam cada dia em um hotel ou o que aconteceu. O fato é que, para sua última noite na Costa Rica, a Carla alugou um quarto de hotel em um complexo de apartamentos que ficava um pouco mais próximo do aeroporto. Depois, então, que ela levou a cunhada no aeroporto e devolveu o carro alugado, ela foi de Uber para esse hotel. Isso era por volta de 1h da tarde. Lá ela fez o seu check-in, deixou as suas malas e saiu de novo com o mesmo Uber para fazer um tour pela cidade. Quando foi por volta das 17 horas, ela retornou para o hotel com esse motorista e os dois combinaram de que no dia seguinte, por volta das 8h30 da manhã, ele passaria lá no hotel mais uma vez para pegar a Carla e levar ela para o aeroporto para ela voltar para casa. Depois que retornou desse tour às 17 horas, a Carla foi para o seu quarto de hotel e começou a conversar com amigos e familiares por mensagens no celular. Ela enviou fotos do quarto, falou o que estava achando do hotel e por volta das 7h30 ela mandou uma mensagem para a cunhada April dizendo que tinha acabado a energia no hotel por conta de uma forte chuva que estava acontecendo. Cerca de 1 hora depois, às 8h40, ela mandou outra mensagem para alguns amigos dizendo que ia sair do quarto para pedir uma garrafa de água ao recepcionista porque estava com muita sede. Às 8h45, então, foi a última mensagem que a Carla enviou no seu WhatsApp. A Carla não mandou mais mensagem depois que ela disse que ia buscar essa água, mas os familiares e amigos ainda não se preocuparam, porque como ela tinha dito que tinha tido uma queda de energia, eles imaginaram que talvez ela tivesse ficado sem bateria, sem sinal ou algo do tipo. Porém, na manhã do dia seguinte, as redes sociais dela se encheram de mensagens de parabéns pelo aniversário dela e ela não respondeu a nenhuma, nem mesmo dos familiares mais próximos. As horas se passaram e quando a Carla não embarcou no seu voo para Miami, os familiares perceberam que tinha alguma coisa muito errada e então acionaram as autoridades dos Estados Unidos e da Costa Rica, registrando o desaparecimento da Carla. Os familiares da Carla começaram então a divulgar o seu desaparecimento em redes sociais e logo o seu irmão e o seu pai embarcaram para Costa Rica para acompanhar as investigações mais de perto. Chegando no hotel em que a Carla desapareceu, o irmão dela conversou com o recepcionista e esse homem, na verdade, trabalhava como recepcionista e segurança do hotel. Ali meio que ao mesmo tempo ele fazia as duas funções. Conversando com esse homem então, o homem disse para o irmão da Carla que ela tinha saído do hotel em um carro cinza por volta de 5 horas da manhã e que ele mesmo tinha ajudado ela a colocar as malas nesse carro. Porém, a família dela achou aquilo muito estranho porque o voo dela para Miami só saía 1 hora da tarde.
então não tinha necessidade de ela sair tão cedo assim do hotel. A polícia então rastreou a localização do celular da Carla e eles perceberam que o aparelho estava desligado e que a última vez que ele esteve ligado foi à 00:45 e nesse momento a localização apontava que ele ainda estava dentro do complexo de apartamentos. A polícia chamou então o motorista de Uber que tinha estado com a Carla no dia anterior e que também tinha combinado de buscá-la no hotel no dia seguinte para mais esclarecimentos, e ele disse que realmente eles tinham marcado de se encontrar às 8:30, porém quando ele chegou lá no horário marcado, o segurança disse para ele aquela mesma história de que a Carla já tinha saído às 5 horas da manhã. O motorista então imaginou que talvez ela tivesse mudado de planos e saiu com outra pessoa mais cedo. A rota do motorista daquele dia foi checada e foi confirmada pelo GPS ali que sempre acompanha a rota do carro, e então ele foi desclassificado como suspeito. Em 3 de dezembro, então, 5 dias após o desaparecimento da Carla, os investigadores inspecionaram o quarto dela de hotel, mas ele estava bastante limpo, ele tinha sido limpo ali com desinfetante, álcool, cloro e vinagre, e mesmo assim, com a ajuda do luminol, os investigadores encontraram indícios de sangue no chão. As malas da Carla ainda estavam no quarto, completamente intactas. Ao redor do hotel, foram usados cães farejadores para buscas, e então, a 300 metros ali nos fundos do hotel, foi encontrado um corpo parcialmente enterrado em uma área montanhosa de floresta. O corpo estava em avançado estado de decomposição, coberto por plásticos e usava apenas uma calça. Usando a arcada dentária, eles puderam confirmar que aquele corpo era sim o de Carla. A necrópsia apontou um grave ferimento na cabeça, além de cortes na garganta e pelo menos 7 golpes de faca. A Carla também apresentava marcas de defesa nas mãos e nos braços, que tinham ali cortes indicando que ela tentou se proteger. A primeira possibilidade que a polícia pensou foi de que alguém tentou agredir a Carla sexualmente. Ela reagiu, lutou por sua vida e acabou sendo morta. A hora da morte foi estipulada como sendo entre a noite de 27 de novembro e a manhã de 28 de novembro. No mesmo dia em que o corpo foi encontrado, a polícia prendeu aquele segurança do hotel que tinha dito que a Carla tinha saído por volta das 5 horas da manhã. O homem, chamado Bismarck Espinosa Martínez, tinha 32 anos e era natural da Nicarágua. Ele tinha ido morar na Costa Rica há apenas 6 meses para trabalhar. Ele era imigrante ilegal no país, na verdade, e não tinha autorização para trabalhar. Quem tinha conseguido o trabalho para ele naquele hotel tinha sido uma vizinha da mãe dele, que também trabalhava lá como faxineira. Como o Bismarck era de outro país e não tinha aonde morar naquela cidade, ele então passou a trabalhar praticamente 24 horas por dia no hotel, atuando como segurança e recepcionista, e também passou a viver lá no condomínio. Sendo assim, ele tinha as chaves de todos os quartos e acesso ilimitado a todas as áreas. O Bismarck foi preso preventivamente, porém, em suas declarações, ele alegou que era inocente. Ele disse que não tinha nenhum envolvimento com o crime e que naquele complexo de apartamento aconteciam muitas festas desorganizadas, que tinha muita droga, álcool e eram realmente bastante bagunçadas. E então ele sugeriu que talvez a Carla pudesse ter ido em uma daquelas festas naquela noite e alguém de lá teria a atacado. Moradores do local confirmaram que realmente, com frequência, aconteciam essas festas descontroladas lá no complexo de apartamentos. Foram checadas as imagens das câmeras de segurança do complexo de apartamentos e uma das imagens ali da recepção do hotel mostram que aproximadamente no mesmo horário em que a Carla saiu do seu quarto, o Bismarck permaneceu ausente da recepção por aproximadamente 1 hora. Outras câmeras do complexo de apartamentos que poderiam mostrar mais de o que ele fez ali naquele período ou a movimentação no hotel tinham sido supostamente danificadas. Em 27 de janeiro de 2020 aconteceu o julgamento do Bismarck e ele estava sendo acusado por homicídio e tentativa de estupro, e a sua defesa disse que não tinha DNA dele no corpo de Carla e por isso ele não poderia ser relacionado ao crime. O legista do caso disse que o corpo da Carla estava muito decomposto quando foi encontrado e o DNA sob as suas unhas não pôde ser conectado ao Bismarck. Também não foi determinado se haviam vestígios de fluidos biológicos no corpo da Carla e não foram encontrados ferimentos compatíveis
com o arrastamento do quarto dela até a floresta. A defesa dele também justificou o fato de ele ter dito que viu a Carla saindo do hotel por volta das 5 horas da manhã, dizendo que era difícil ele se lembrar de todos os hóspedes e também a hora que eles tinham saído do hotel, porque ele trabalhava praticamente 24 horas por dia sem descansar e isso acabava ali afetando um pouco o discernimento dele. E então ele poderia ter confundido a Carla com uma outra pessoa. Uma testemunha hóspede do hotel que ficou no quarto ao lado do de Carla naquela noite também disse que ouviu vozes masculinas no quarto dela por volta daquele horário ali de 9 horas da noite e também uma grande movimentação vindo de lá. A testemunha principal contra o Bismarck, no caso, foi a faxineira do hotel, que também era aquela vizinha da mãe dele que tinha conseguido o emprego lá para ele. Essa mulher disse que um dia estava conversando com a mãe do Bismarck ali, já que elas eram vizinhas, quando a mãe dele recebeu uma ligação da mulher do Bismarck que vivia na Nicarágua, dizendo que ele tinha confessado a ela por telefone que tinha sim cometido o crime contra a Carla. Além disso, foram observados no Bismarck, quando a polícia falou com ele, alguns arranhões e hematomas em seus braços. A polícia concluiu então que, como o Bismarck tinha as chaves de todos os quartos, provavelmente quando a Carla saiu para beber água, ele teve a ideia de atacá-la sexualmente. Quando ela voltou para o seu quarto, então, ele entrou no quarto dela e tentou atacá-la, mas ela reagiu, lutou contra ele e ele acabou tirando a vida dela. Depois, ele arrastou ela até a floresta, enterrou o corpo, voltou para o quarto dela e limpou tudo várias vezes, tentando não deixar nenhum vestígio. Porém, ele acabou sendo inocentado da tentativa de estupro e foi condenado apenas por homicídio, recebendo a pena de 16 anos de prisão. A família e amigos da Carla ficaram indignados com essa decisão, que eles consideraram injusta, porque a acusação simplesmente não conseguiu apurar o motivo do crime, e eles acreditam que foi sim a tentativa de estupro. Porém, o Bismarck foi inocentado dessa acusação. A família pediu uma indenização de 600 milhões de colones, que dá cerca de $1 milhão, em um processo contra o Airbnb, que foi por onde a Carla alugou aquele hotel, e também contra o próprio hotel por terem contratado o Bismarck de forma ilegal. No final do processo, eles não receberam a quantia de 600 milhões de colones, mas receberam 30 milhões de colones, que é o equivalente a $50 mil. Apesar de o caso ter sido solucionado tendo o Bismarck como o único envolvido no crime, a família da Carla acredita desde o início que o seu assassinato foi obra de mais de uma pessoa. Eles acreditam que uma pessoa sozinha não poderia matar a Carla, arrastar o seu corpo de 90 quilos para a floresta e limpar sozinha um cômodo grande. No final do caso, então, a família ficou extremamente indignada com a forma como as investigações foram conduzidas. Eles disseram que o crime não foi completamente solucionado, que ainda tem muitas dúvidas e também a pena que o Bismarck recebeu foi completamente incompatível com o crime que ele cometeu. É um enorme desgosto. Eu esperava uma justiça verdadeira que estabeleceria um precedente. Uma justiça que respeitasse turistas. 16 anos me parece lamentável. Tenho um desgosto, uma frustração e uma dor que ninguém pode tirar de mim, disse Carlos, o pai de Carla. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.